Ok, pessoal, tudo bem? Vamos gravar então mais uma prova universa, ok? Vamos lá. Aqui está colocar o texto aqui para vocês têm o material. Dessa vez eu não vou ler o texto, porque as questões que nós vamos resolver são questões apenas de gramática, tá? Então, quando necessário, nós vamos voltar ao texto. Nós não vamos ver questões de interpretação, ok? Então, eu não vou ler o texto, vou passar aqui, tá bom? Ok, vamos diretamente para a primeira questão. Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto com preservação do sentido original e da correção gramatical segundo a norma padrão. Então, ó, assinale a alternativa que reescreve passagem do texto. Como ele fala em reescritura, ele está falando em quê? Está falando em paráfrase, certo? Você já aprendeu nas aulas anteriores que paráfrase é você reescrever o texto com outras palavras. Você escreve um fragmento do texto, um trecho do texto, com outras palavras. O que você faz? Você, na verdade, a banca, né, pega um fragmento do texto, escreve de outra forma, mas tem que preservar o quê? O sentido original e a correção gramatical. Então, aqui, ó. Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto com preservação do sentido original. O sentido original tem que ser preservado. E da correção gramatical, segundo a norma padrão. Então, você sabe que a norma padrão é essa gramática que nós aprendemos, né, na escola a vida toda. Vamos lá. Letra A. Não começarei. Está na linha 2. Vamos voltar aqui. Ele quer saber se essa reescritura ficou correta. Não começarei. Vamos voltar aqui na linha 2. Olha só. Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria. Ele perguntou se eu poderia colocar aqui, não começarei. Ó. É claro que não dá. Se eu fosse ensinar, não começarei. Ou seja, não tem lógica. Sabe o que ele está cobrando aqui? Ele está cobrando correlação verbal. Tá? Então, veja bem. Ó. Se eu fosse ensinar. Então, quando eu pego aqui, fosse o verbo estar no pretérito imperfeito do subjuntivo. E esse começaria está no futuro do pretérito. Então, se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria. Então, existe uma combinação entre o pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do pretérito. Eu vou colocar isso aqui de uma forma mais didática para que você entenda melhor. Veja bem, olha só, a banca cobrou aqui correlação verbal. Tá? Professor, o que é correlação verbal? É a combinação entre os tempos verbais e os modos verbais. Por exemplo, ó, se você tem aqui o modo indicativo, por exemplo, tá? E o modo subjuntivo. Modo indicativo, modo subjuntivo. Então, no indicativo, por exemplo, se você usa aqui o presente, ó, eu quero que você me ajude. Que você me ajude. Preste atenção. Eu quero é presente do modo indicativo. O presente do modo indicativo combina com o presente do modo subjuntivo. Então, ó, presente combina com presente. Isso se chama correlação verbal. Você está no período composto você sabe que são no mínimo duas orações, não é? Então você está no período composto e o verbo de uma oração tem que ter harmonia com o verbo da outra oração. Essa harmonia de um verbo de uma oração com o verbo da outra oração, essa harmonia se chama correlação verbal. Professor Paco, mas existe uma regrinha para a gente acertar isso? Existe, é o seguinte, ó, presente combina com presente, passado combina com passado e futuro combina com futuro. Olha um outro exemplo que eu vou colocar aqui, ó, para você. Vamos colocar aqui, ó. Eu queria que você me ajudasse, ó. Eu queria que você me ajudasse. Eu queria é o pretérito imperfeito do indicativo. Que você me ajudasse é o pretérito imperfeito do quê? Subjuntivo. Então, na verdade, eu queria que você me ajudasse. Ó. Pretérito combina com pretérito. Pretérito do modo indicativo combina com pretérito do modo quê? Subjuntivo.
tá? Então, vamos ver outro exemplo agora do futuro, para você fixar essa matéria. Então, presente combina com presente, pretérito com pretérito, futuro com futuro. Olha só, quando, por exemplo, eu estarei aqui quando você voltar. Quando você voltar. Eu estarei aqui quando você voltar. Eu estarei é futuro do presente, do modo indicativo. Quando você voltar é futuro do modo subjuntivo. Observe que eu tenho um período composto. Ó. Eu estarei aqui, primeira oração. Quando você voltar, segunda oração. Então, o verbo da oração 1, ele tem que combinar com o verbo da oração 2. Ou seja, futuro combina com futuro, presente com presente, passado com passado. O nome disso é correlação verbal. Professor, existe alguma exceção? Existe. A regra é presente com presente, futuro com futuro, passado com passado. Agora, olha a primeira exceção aqui. Ó. Eu vou mudar o verbo aqui. Ó. Eu estaria aqui quando você voltar? Não, eu estaria aqui quando você voltasse. Essa é uma exceção. Ó. Eu estaria é futuro do pretérito. Pela lógica, futuro combina com futuro, tá? Só que esse é um futuro do pretérito, então ele vai combinar, na verdade, com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, a gente costuma dizer que é uma exceção. Porque a regra é futuro com futuro, presente com presente, passado com passado. Nesse caso, nós temos um futuro com o passado. Só que também o nome dele é futuro que do pretérito. Então, ó, futuro do pretérito combina com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, quando ele falou assim, ó, se eu fosse ensinar uma criança a arte de ensinar, eu começaria. Então, ele falou assim, ó, eu começaria. Se eu fosse ensinar uma criança a arte de ensinar, eu começaria por tal, tal, tal. Então, eu começaria, ó, futuro do pretérito, do modo indicativo, se eu fosse ensinar uma criança. Se eu fosse, já é pretérito o quê? Imperfeito do subjuntivo. Então, o nome disso é correlação verbal. Então, para ficar bem claro para você aqui, ó, então, você tem o período composto, que são duas orações, certo? Então, o verbo de uma oração tem que combinar com o verbo da outra oração. Então, você tem modo indicativo, por exemplo, e modo subjuntivo. Tem que haver uma harmonia entre eles. O verbo do modo indicativo, se ele estiver no presente, ele combina com o presente do modo subjuntivo. Se ele estiver no pretérito, ele combina com o pretérito do modo subjuntivo. Se ele estiver no futuro, ele combina com o futuro do modo subjuntivo. Foi o que eu expliquei para você. As exceções a essa regra praticamente são duas. Ó. As exceções é que você tem futuro do pretérito do modo indicativo concordando com o pretérito, tá, imperfeito do modo que subjuntivo. E o futuro do presente pode concordar com o presente do modo subjuntivo. Tá? Então, praticamente são essas duas exceções. Ok? Então, é com base nisso aqui que você vai fazer as próximas questões que vierem a exigir essa matéria. Bom, então vamos voltar. Então, aqui, ó, se eu fosse pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fosse ensinar uma criança a arte da jardinagem, não começaria. Eu começaria futuro do pretérito do modo que? Indicativo. Então, na verdade, aqui houve uma correlação. Se você colocar começarei, aqui vai ser assim, ó, se eu for ensinar uma criança a arte da jardinagem, não começarei com as lições das pás. Tá? Então, se eu for, não começarei. Se eu fosse, não começaria. Então, do jeito que está aqui, lá na questão, perguntou se eu poderia substituir começaria por começarei. Não posso substituir. Ok? Vamos lá. Então, letra A já está incorreta. Eu levaria a. Eu levaria. Aqui eu já posso matar a questão logo de cara. Por quê? Levaria a. Esse verbo está no futuro do pretérito, levaria. A gramática diz que jamais vai haver ênclise, jamais, ó, não pode haver ênclise. Em 3 situações você não pode
é fazer a ênclise. Ó. Se o verbo estiver no futuro do presente, tá? Se o verbo estiver no futuro do pretérito, ou se o verbo estiver no particípio. Então, são 3 situações em que jamais você poderia fazer ênclise. Verbo no futuro do presente, verbo no futuro do pretérito e verbo no particípio. Nada de ênclise, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, você pegaria esse a e colocaria antes. Eu a levaria. Agora, eu levaria jamais. Então, a letra B está errada. Ela teria que me pedir. Ela teria que me pedir, aqui nós vamos olhar lá na prova. Por quê? Porque a priori não há erro algum aqui. Ó. Ela teria que me pedir. Linhas 7 e 8. Vamos voltar lá para nós vermos. Está aqui. Ó. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás. Ela me pediria, é algo facultativo. Se eu falo, ela teria que me pedir, já é algo obrigatório. Ó. Ela teria que me pedir, então mudou o sentido. Erro de gramática não existe. Ele falou assim, ela me pediria, ela teria que me pedir, nenhum problema. O problema é que mudou o sentido, fica com ar de o quê? De algo obrigatório. Então está errado. Então, letra A errada, letra B errada, letra C errada. Letra D. Ela me pediria que lhe ensinasse as lições das pás. Ela me pediria que lhe ensinasse as lições das pás. Eu não estou vendo erro algum aqui. Então, nós vamos voltar, tá, à questão, ao texto, para ver se há erro. Olha só. Deixe-me ver aqui novamente qual é a linha. Tá? Linha 9. Então, vamos voltar lá. Olha só. Ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás. Ó. Ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás. Ele substituiu essa expressão da seguinte maneira. Ela me pediria que eu lhe ensinasse as lições das pás. Está correto, porque olha só, quem pede, pede algo a alguém. O que ela pediria? Que eu lhe ensinasse. Pediria a quem? A mim. Ó. Ela me pediria que eu lhe ensinasse as lições das pás. Quem pede, pede algo a alguém. Pediu o quê? Que eu lhe ensinasse, é uma oração. Pediu a quem? A mim, ó. O me, objeto indireto, e esse que eu lhe ensinasse as lições das pás, objeto direto. Professor, e em relação a essa oração, que eu lhe ensinasse as lições? Quem ensina algo a alguém. O que eu ensinaria? As lições das pás. Para quem que eu ensinaria essas lições das pás? Para ela. Agora aqui eu quero fazer uma observação. Certo? Vamos fazer uma observação aqui sobre regência, para você aprender mais um pouquinho. Veja bem. A gramática diz que o verbo pedir, ele só aceita a preposição para, tá? Seguida de verbo, por exemplo, pedir para sair, pedir para voltar, pedir para ensinar-lhe as lições das pás, ó. Pedir para sair, pedir para voltar, pedir para ensinar-lhe. A gramática diz que esse verbo aqui só aceita, tá, essa preposição se estiver subentendida a palavra licença ou autorização. Licença ou autorização. Por exemplo, ó, pedir licença para sair, certo. Pedir licença ou autorização para voltar, certo. Pedir licença para ensinar-lhe, não é o caso do texto. A criança me pediria para ensinar-lhe as lições das pás. Me pediria licença para ensinar-lhe? Me pediria autorização? Não. Então, assim, no texto já está errado. De acordo com a norma padrão, já está errado. Porque ele colocou assim, a criança me pediria para ensinar-lhe as lições das pás. A criança me pediria para ensinar-lhe as lições. Ou seja, me pediria licença, me pediria autorização para ensinar-lhe? Não. Então, no texto já está errada. Quando a banca, já está errada essa frase. Quando a banca colocou, ela me pediria que eu lhe ensinasse as lições, a banca, na verdade, corrigiu o texto. Tá bom? Então, a paráfrase ficou correta. Além de manter o sentido, ela corrigiu um erro que estava lá no texto, tá? Sem mudar o sentido. Portanto, a paráfrase está corretíssima. Letra D de diamante. Ok. Então, aqui, ó.
Letra D é a resposta correta. Ela me pediria que lhe ensinasse as lições das pás. Letra E. Ouviríamos juntas as melodias mais gostosas. Ouviríamos juntas, ó. O grande problema estará aqui, ouviríamos juntas. Porque ali é o texto de um autor que está falando sobre uma criança, tá? A criança pode ser, por exemplo, homem, não precisa ser mulher, então a criança. Mas mesmo assim, quando nós olhamos o texto, tá? Aqui não dá para você ver, mas no texto original, você vai ver que o autor, tá, é homem, não é mulher. Então ele fala assim, ó. Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da leitura, eu não começaria com as letras, não é? E assim, eu simplesmente leria as histórias. Deixe-me ver aqui se há algum momento que dá para você ver que ele era homem, ó. Deixe-me ver aqui não dá, tá? Mas assim, o texto aqui no meu material, o texto foi escrito por Rubem Alves, tá? É um texto de Rubem Alves, então não dá para você colocar aqui, ó, ouviríamos juntas as melodias, porque ele está falando, se eu fosse ensinar uma criança isso, isso e isso, então não é ouviríamos juntas, deveria ser ouviríamos o quê? Juntos, beleza? Portanto, esta questão está errada. Resposta correta, letra D. Questão 1, letra D. Observe que ele cobrou o quê? Paráfrase. Se existe algo que é uma característica dessa banca Universa, né, que antigamente era chamada de Funiversa, hoje se chama Universa, tá? Se existe uma característica dessa banca, é o uso da paráfrase. O tempo todo eles cobram o emprego da paráfrase. Então você tem que ficar forte nesse quesito. Paráfrase. O que é a paráfrase? É a reescritura de um fragmento do texto, em que você preserva o sentido original e a correção gramatical. Então, primeira questão, letra D. Vamos para a segunda. Assinale a alternativa que apresenta a asserção correta, ou seja, a alternativa correta, quanto ao texto, né, uma afirmação correta, quanto ao texto como um todo ou quanto a uma passagem do texto. Ele fala assim, letra A. A linguagem utilizada no texto é uma linguagem ultraformal, ou seja, bastante formal, excepcionalmente formal, já que o texto se propõe a imitar o discurso litúrgico, que tem a ver com liturgia, né, a tradição eclesiástica, por exemplo, vinculado à atitude solene da descoberta e da criação do belo. Tá? Nós não lemos o texto, mas se você for ler o texto, eu vou ler uma parte com você aqui, ó, só para você perceber. Ó. Ele fala assim, se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria com as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Eu a levaria a passear por parques e jardins, mostraria flores e árvores, falaria sobre suas maravilhosas simetrias e perfumes. Eu a levaria para que ela visse nos livros de arte jardins de outras partes do mundo. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás, enxadas e tesouras. Ó, só esse fato aqui, quando ele fala, ela me pediria para ensinar-lhe que contém um erro gramatical, significa que o texto não foi escrito numa linguagem ultraformal. Outra coisa, não há nada de litúrgico aqui, tá? É um texto que fala ali de algo, de uma posição, de uma vontade do autor em relação a uma criança, que não tem nada, absolutamente nada a ver, tá, com essa questão da ultraformalidade. Portanto, a alternativa A está correta. Incorreta. B. Em ouviríamos juntos as melodias mais gostosas, aparece um exemplo de união ou junção de planos sensoriais diferentes. Ó, ouviríamos juntos as melodias mais gostosas. Melodias tem a ver o quê? Com audição, não é verdade? Ele fala mais gostosas. Gostosas tem a ver com o nosso plano sensorial de quê? Do paladar, não é verdade? Então, melodia, audição, gostosa, paladar. Aí olha o que ele fala, ouviríamos juntos as melodias mais gostosas. Olha o que a banca falou, aparece um exemplo de união ou junção de planos sensoriais diferentes. Uma coisa é ouvir, audição, outra coisa é gostosa, no caso, que já seria o quê? Paladar. Então, realmente, ele juntou planos sensoriais diferentes. Professor Paco, e o que é essa matéria aqui? Ele está cobrando o que aqui? Ele está cobrando figuras de linguagem, tá? Vou citar algumas para vocês aqui rapidamente. Essa aqui, por exemplo, que nós acabamos de ver, é uma figura chamada sinestesia. Sinestesia, tá? Em que você junta planos sensoriais diferentes. Planos sensoriais diferentes. Professor Paco, mas o que é uma figura de linguagem?
A figura de linguagem é um artifício que o autor utiliza num texto para dar maior expressividade a uma palavra, tá? Se eu falo, por exemplo, assim, aquele cara é uma máquina, aquele cara é uma máquina de trabalhar. Se eu falo, aquele cara é uma máquina, eu quis dar mais expressividade. Eu posso falar assim, aquela pessoa é como uma máquina de trabalhar, tá? Aquela pessoa é como um trator, na verdade. Eu posso falar assim, é como um trator. Aí se eu falar assim, aquela pessoa é um trator, ou seja, tem muita força. Então se eu falo, aquela pessoa é um trator, é uma metáfora. Então essa é uma figura de linguagem chamada metáfora, ok? Então figura de linguagem é o quê? São estratégias estilísticas que visam dar maior expressividade a um texto, beleza? Então, são estratégias estilísticas que visam dar maior expressividade a um texto. São as figuras de linguagem, beleza? Então, como exemplos aí, nós temos sinestesia, tá? Planos sensoriais diferentes. Nós temos a metáfora. A metáfora é o quê? É uma comparação sem conectivo, tá? Comparação sem conectivo. São exemplos aí de figuras de linguagem, sinestesia e metáfora.